Olá, turminha do segundo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem mesmo. Em casa, se cuidando direitinho. Muito bem. Bom, hoje nós vamos à revisão da provinha de geografia, tá? Nós iremos fazer essas revisões, essas atividades juntos, tá ok? Vamos lá. O modo como as pessoas utilizam os espaços das ruas e os elementos que existem nelas tornam as ruas diferentes uma das outras. Bom, as ruas, elas sofrem transformações ao passar do tempo. São transformações momentâneas ou transformações de longa duração também, não é mesmo? E as pessoas é que fazem essas transformações. O número 1 diz assim: marque a alternativa correta. Alternativa A. As ruas são transformadas ao longo do tempo. Essas transformações acontecem principalmente porque as pessoas as modificam. Alternativa B. As ruas não se modificam. Qual das duas está correta? Muito bem, quem respondeu que é a alternativa A. Parabéns! Os elementos presentes nas ruas e o modo como o espaço das ruas é usado as tornam diferentes uma das outras. Bom, existem ruas muito movimentadas e também ruas pouco movimentadas. O que acontece? As ruas onde predominam moradias, essas ruas são chamadas ruas residenciais, porque nessas ruas há muita residência e não tem muito movimento de comércio, de carro, tá ok? Agora, as ruas que concentram lojas, consultórios médicos ou então restaurantes, não é? Muitos comércios, essas ruas são chamadas ruas comerciais, não é verdade? O número 2 diz assim: relacione corretamente. Aí no desenho A mostra uma rua bastante movimentada com vários comércios, não é verdade? A opção B mostra uma rua com muitas moradias, não é mesmo? Então, embaixo está escrito assim, rua residencial, e tem o quadradinho. Qual é a rua residencial? É a opção A ou a opção B? Muito bem. Rua residencial, opção B, aonde predominam muitas residências, moradias. Agora, a rua comercial. Qual é a opção? Opção A. Muito bem. Rua comercial, opção A, onde tem muitas lojas. Muito bem. Número 3. Relacione as imagens dos semáforos com os seus respectivos significados. A opção 1 aí nos mostra um semáforo para pedestre, aonde o semáforo está com o bonequinho verde aceso, não é mesmo? Que quer dizer o quê? Que a travessia é permitida. O número 2 ainda é um semáforo para pedestres, que está o bonequinho vermelho aceso, que quer dizer travessia proibida. E o número 3 é o semáforo para veículos, que a luzinha verde está acesa, que quer dizer o quê? Pode seguir, siga. O número 4 é um semáforo também para veículos, aonde a luzinha vermelha está acesa, que quer dizer pare. Então, cada um tem a sua numeração e você irá relacionar com as opções abaixo. Primeira opção diz assim, com o primeiro quadradinho. Quando o semáforo para pedestre
está com a luz verde acesa, as pessoas podem atravessar a rua. Qual a opção que irá entrar aí? Muito bem, a opção 1. Aonde o bonequinho verde está aceso, muito bem. Segunda opção diz assim: o semáforo para veículo com a luz verde acesa indica que os carros podem prosseguir. Qual é a numeração que irá entrar aí? Muito bem, número 3, que mostra o semáforo para veículos com a luzinha verde acesa. Ok. Próximo. Quando o semáforo para pedestre está com a luz vermelha acesa, as pessoas não podem atravessar a rua. Qual é a opção que deve entrar aí? Muito bem, é o 2. Por quê? Porque o semáforo para pedestre está com o bonequinho vermelho aceso. Ok, muito bem. O último diz assim: o semáforo para veículos com a luz vermelha acesa indica que os carros devem esperar. Quem colocou a opção 4 acertou. Muito bem, pois o semáforo para veículos está com a luzinha vermelha acesa. Muito bem, quem acertou. As ruas são espaços públicos e cada um de nós tem como dever cuidar desses espaços, não é mesmo? Então, as ruas, elas podem ser frequentadas e utilizadas por todas as pessoas. Por isso, cada um de nós deve cuidar desse espaço, não é mesmo? Cuidar bem das ruas onde moram e de outras que frequentam também. Lembra numa aula que nós falamos que as pessoas devem ter o lugar certo ao jogar o lixo nas ruas, levar os seus animais para passear, tem que coletar os dejetos dos animais. Quando alguma rua sua, não é mesmo? Ou de alguém que você conhece, ela está com buracos ou precisa de algum reparo, você deve solicitar à prefeitura do município onde você mora, não é verdade? Então, número 4 diz assim: circule as alternativas que indicam as atitudes que devemos adotar a fim de cuidar bem das ruas onde moramos e que outras pessoas frequentam. A opção A diz assim: coletar os dejetos de seus animais de estimação. Opção B: botar fogo nas plantas. Opção C: solicitar reparos na rua junto à prefeitura do município onde mora. E opção D: jogar lixo em local adequado, como as lixeiras. Bom, somente circular as alternativas que indicam as atitudes que devemos adotar. A opção A, não é verdade? Temos que fazer isso, coletar os dejetos dos nossos animais de estimação. Então, você vai circular a opção A. Qual a outra opção você deve circular? Muito bem. Opção C, solicitar reparos na rua junto à prefeitura do município. Muito bem. Qual a outra? Arrasou. Opção D, jogar lixo em local adequado, como as lixeiras. Muito bem. Vamos à próxima página. Diz assim: as leis e as regras de trânsito existem para mantê-lo organizado e para que a segurança e o bom convívio sejam garantidos aos pedestres e condutores de veículos. Não é mesmo? Os motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas, eles se movimentam toda hora, né? Nas ruas. Todo esse trânsito pode ser perigoso se as leis e as regras não forem cumpridas, não forem obedecidas, não é verdade? Numa aula nós falamos que para atravessar uma rua, o pedestre deve sempre procurar uma faixa de segurança.
E mesmo atravessando na faixa de segurança, tem que olhar para um lado e para o outro, não é verdade? E as crianças? As crianças, elas não podem ser transportadas no banco da frente. Elas têm que andar no banco de trás e com seus assentos adequados à sua idade, não é mesmo? O número 5 diz assim: marque as frases que revelam o cumprimento das regras de trânsito. Só as frases que revelam o cumprimento das regras de trânsito, hein? Vamos lá. Primeira opção. Para atravessar uma rua, o pedestre deve sempre procurar uma faixa de segurança. E aí, você vai marcar essa frase? Muito bem. Então, marque essa frase. Está correto. Próxima frase diz: as crianças devem sempre ser transportadas no banco de trás, em assentos adequados à sua idade. E aí, vai marcar essa frase também? Muito bem, está correto também. Próxima frase. Antes de atravessar a rua na faixa de segurança, os pedestres não devem olhar para os dois lados. Essa frase está correta? Claro que não. Devemos sim olhar para os dois lados, mesmo atravessando na faixa de segurança. Agora falaremos de acessibilidade. A acessibilidade tornou-se obrigatória e garantida por lei em nosso país. Bom, a acessibilidade, nós falamos em uma aula que refere-se às condições de acesso. É proporcionar àquelas pessoas, né, pessoas com um tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, as condições necessárias para que essas pessoas possam frequentar lugares. As pessoas elas têm o direito de ir e vir garantidos por meio da acessibilidade. Alguns símbolos nos mostram que ali nos mostram que é exclusivo para pessoas com algum tipo de mobilidade. O número 6 nos diz assim: observe a fotografia a seguir e forme uma frase que retrate o significado do símbolo apresentado. Olhando essa fotografia, este símbolo lembra você o quê? Uma pessoa que usa cadeira de rodas, muito bem. Então, e olhando essa fotografia também nos faz lembrar que esses símbolos eles estão em estacionamentos. Então, nós podemos colocar esta frase: é uma vaga de estacionamento exclusiva para cadeirantes, não é mesmo? Na última página, nos fala assim: os meios de transporte facilitam nossa vida, pois nos levam a diferentes lugares. Realmente, imagina o que seriam de nós se não tivesse os meios de transportes. Como nós iríamos a alguns lugares, não é mesmo? E nós temos aí alguns meios de transportes. Um não é igual ao outro, eles são diferentes. Existem meios de transportes que andam na terra, por isso são chamados de terrestres. Existem meios de transportes que andam no ar, por isso eles são chamados aéreos. E também existem meios de transportes que andam na água, e por isso são chamados de aquáticos. O número 7 nos fala assim: escreva o nome dos meios de transporte representados nas imagens a seguir. Depois, classifique-os em terrestre, aquático ou aéreo. Essa primeira imagem nos mostra um navio. E aí, o navio, ele anda na água, muito bem. Então, podemos classificá-lo em aquático.
Muito bem, na primeira linha você coloca o nome do meio de transporte, que é o navio, e embaixo, aquático. O próximo é o avião. Muito bem, coloque na primeira linha, avião. E o avião? Ele anda onde? Ah, no ar. Então, ele é aéreo. Muito bem. O próximo meio de transporte é isso mesmo, um ônibus. E o ônibus anda onde? Na terra. Então, podemos classificá-lo como terrestre. Muito bem. Os meios de transporte podem ser coletivos e individuais. Bom, os coletivos, eles transportam várias pessoas ao mesmo tempo. Já os individuais, não. Eles transportam uma ou poucas pessoas. A atividade 8 nos fala assim: relacione os meios de transporte ao seu tipo de uso. Número 1, nós temos aí um ônibus, onde está transportando várias pessoas. Número 2, nós temos uma moto, aonde dá para andar no máximo 2 pessoas. Então, ao lado está escrito, no primeiro quadradinho em cima, para você marcar, colocar a numeração, está escrito individual. E embaixo está escrito coletivo. Vamos lá. O ônibus, ele é individual ou ele é coletivo? Muito bem, ele é coletivo, porque ele pode transportar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, coloque o número 1 aí na palavra coletivo. E a moto? Ah, muito bem, ela é individual, porque ela só pode transportar uma ou 2 pessoas. Muito bem. Os meios de comunicação podem ser individuais ou de massa. Bom, o meio de comunicação de massa, ele faz a transmissão de uma só vez para uma grande quantidade de pessoas. Já os meios de comunicação individuais acontece apenas de uma pessoa para a outra. O número 9 nos diz assim: relacione as imagens aos tipos de meios de comunicação. Esse primeiro retângulo nos fala meio de comunicação de massa, que é a opção A. Embaixo diz meio de comunicação individual, que é a opção B. E ao lado nós temos 2 tipos de meios de comunicação, não é mesmo? Um é a televisão e o outro é o telefone. Então, você vai relacionar aí. Primeiro, meio de comunicação de massa. Qual dos dois aí é um meio de comunicação de massa? Aonde dá para fazer a transmissão, as pessoas possam assistir várias pessoas ao mesmo tempo. É a televisão, muito bem, é um meio de comunicação de massa. Então, vamos colocar a letrinha A. Agora, o meio de comunicação individual, qual é? Ah, muito bem, o telefone. Por quê? Porque se comunica de uma pessoa para outra. Então, coloca a letrinha B. Muito bem. Bom, aqui terminamos, né, a nossa revisão de geografia. Espero que vocês tenham acertado várias questões. Aliás, todas as questões, tá bom, meus amores? Tchauzinho!